Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula desse curso. Nós vamos conversar sobre como seus hábitos estão matando você lentamente e muitas vezes você nem se dá conta disso. Nessa aula você vai descobrir verdades impactantes sobre os seus hábitos. E o que você vai aprender aqui será essencial para o grande encerramento da nossa jornada. Para começar, você sabia que existem alguns sabotadores silenciosos que afetam a sua saúde muito mais do que você imagina? Trouxe algumas estatísticas alarmantes para você. Sobre sedentarismo, em 2019, mais de 40% dos adultos brasileiros foram considerados sedentários, ou seja, não faziam nenhuma atividade física. Isso tinha maior prevalência entre as mulheres, mais de 47%, e entre os idosos, com mais de 60 anos. Ou seja, os grupos que tinham que mais fazer atividade física, porque mulher tende a ter menos massa muscular do que homem, e os idosos que precisam de exercício para continuar mantendo sua autonomia e funcionalidade são os que menos fazem. Obesidade. A prevalência de obesidade no Brasil aumentou 72%. Olha, é muita coisa. Entre 2006 e 2019, passou de 11% da população para 20,3%. Isso que a gente está falando de obesidade, que é o IMC acima de 30. E se a gente fosse falar de sobrepeso, que é o IMC entre 25 e 30, a gente abarcaria ali muito mais de 50% da população. Doenças crônicas. Mais de 50% dos adultos brasileiros foram diagnosticados com pelo menos uma doença crônica, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade. Ou seja, mais da metade das pessoas que você conhece tem algum problema de saúde. E o que pode estar causando tudo isso? Os 4 grandes sabotadores. E quais são eles? Primeiro, alimentação. Excesso de açúcar, ultraprocessados. Essas comidas que você compra no supermercado, você vai ler o rótulo, você nem sabe o que é um ingrediente? Pois é, isso está fazendo um estrago na sua saúde e você nem se dá conta. Deficiências nutricionais, às vezes as pessoas se alimentam muito mal, comem um monte de besteira e não comem o que precisa, né? Eu falo que a gente deveria comer comida de verdade, vegetais, legumes, verduras, frutas. É isso que traz os nutrientes que você precisa. Sedentarismo. Você foi feito para estar em constante movimento. Você precisa fazer atividade física. Depois dos 30 anos, a gente vai perdendo massa muscular. Sinto te dizer, depois dos 30 você está descendo a ladeira, você querendo ou não. Você pode descer essa ladeira com freio ou sem freio. Então o músculo vai embora e depois dos 50 ele dá uma acelerada. O que vai te permitir envelhecer com autonomia e independência para fazer as atividades que você gosta é fazer atividade física. E aqui uma atividade física que não é negociável é a atividade física de força, né? A musculação, é o pilates. Você precisa de fazer exercício para que os seus músculos se tornem fortes e sejam capazes de te carregar aí para onde você quiser. Porque o final de não fazer atividade física é ficar preso numa cama. Ah, eu não tenho tempo, eu não gosto. A gente não faz só o que gosta na vida, não é verdade? Então você escolhe, ou é o difícil de fazer o exercício mesmo sem gostar, ou é o difícil depois de ficar preso na cama. Escolhe o seu difícil e lide com ele depois. Sono. Noites mal dormidas afetam o seu organismo todo, inclusive o seu metabolismo, a sua imunidade. É durante o seu sono que o seu corpo vai resetar todo o seu organismo. É durante o seu sono que as suas memórias vão ser consolidadas e é feita uma faxina no seu cérebro. Se você não dorme, a faxina não é feita. E como a gente já falou na aula anterior, toxinas se acumulam e causam Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Você tem baixa de imunidade porque o seu pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá em cima. Você tem memória ruim porque essa memória só é guardada durante o sono. O seu humor no dia seguinte está um desastre, porque o seu reset emocional também se dá durante o sono. Então, se o seu sono está ruim, eu quero te dizer que todo mais na sua vida vai estar ruim. Inclusive também questão de emagrecimento. É impossível emagrecer dormindo mal. Por quê? O sono que regula os nossos hormônios responsáveis pelo apetite. Então, se você dorme mal, você tem uma redução da leptina, que é o hormônio que te dá saciedade, e um aumento da produção de grelina, que te faz querer comer besteira para ontem. Então, você já acorda querendo comer tudo quanto é porcaria que você vê na frente. Além disso, o estresse. O estresse libera cortisol. Ah, mas o estresse é ruim? Depende. O estresse, ele foi feito para nos fazer sobreviver.
Se você está diante de uma casa pegando fogo, o cortisol te faz sair dali e sobreviver. Ele ativa o seu sistema nervoso simpático, que dilata suas pupilas, abre os seus pulmões, acelera o seu coração para você ter um condicionamento e sair dali. Mas se isso é ativado constantemente, porque o seu organismo não discrimina se esse cortisol está subindo porque você ficou com raiva numa reunião do trabalho, porque você brigou com alguém no trânsito ou porque você está diante de um incêndio. Então, se você tem esse estresse alto, constantemente, você vai ter liberação de adrenalina constantemente. E essa adrenalina é uma substância que acelera os seus batimentos e pode aumentar o seu risco de ter problemas cardíacos, inclusive infarto e pressão alta, além dos estragos que faz no seu cérebro. Então, qual desses sabotadores você tem passado na sua vida? E lembre-se, você precisa plantar para colher. Se você quiser chegar bem, como nesse vídeo, né, fazendo tudo que você gosta aqui, ó, ao longo da sua vida, você precisa de plantar. Se você não tem tempo para se exercitar e cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo depois para poder cuidar da sua doença. E eu trouxe um exercício prático. Faça uma autoavaliação agora. Identifique quais hábitos desses aqui que são nocivos para a sua saúde você precisa mudar. Alimentação ruim? Como é que está a sua alimentação hoje? Você consome uma quantidade interessante de carne, de legumes, verduras, ovo? Ou você só come besteira? Você faz alguma atividade física ou está completamente parado? O sono está de qualidade? Ou é aquele sono fragmentado que acorda a noite toda e no dia seguinte está cansado? Vive estressado? Imunidade está ruim? Água, não bebe nenhuma, tá aí acumulando pedra nos rins? Fuma, que acaba com toda a sua saúde também? Bebe em excesso? Qual deles você vai mudar primeiro? Hoje você tem o poder de mudar, mas se você deixar para amanhã, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes a gente vai procrastinando, e lembre-se, é plantar para colher. Se você não começar a plantar hoje, não tem colheita. E a sua parte ninguém vai poder fazer por você. Na próxima aula a gente vai conversar sobre como transformar o medo, porque não adianta só ter medo de ter Alzheimer, de ter perda de funcionalidade, mas não fazer nada com isso. Como que você pode transformar esse medo em ação e dar os primeiros passos para uma vida longa e mais saudável? Eu te espero lá.